Estreia Produções. Davidson Moreira, personal trainer. Corporate, alinhando tecnologia ao seu negócio. Paulo Paiva, fotografia esportiva. Colchões e travesseiros tropical. Labrasa Burger. Use o cupom Eu Pratico Esporte TV e ganhe 15% de desconto no seu pedido. No Instagram ou pelo telefone 98123 6038. K2 Hosts. Os melhores planos de hospedagens de site. Acesse k2hosts.com.br e escolha o seu. O STJD estipulou, não, ele cravou 60 dias para dar a resposta sobre o caso Pedro Henrique. O Sport Clube do Recife ontem e também a CBF se pronunciaram a respeito do caso. Bora dar uma lida aqui na divulgação do que foi aqui. Deixa eu tirar a tarja aqui, que está na frente do meu querido Lucão. Peraí. Calma, Luca, calma. Tá sem ar, né? Tá sem ar. Agora, respira, pronto. Tá aí agora. Brincadeira à parte. Vamos lá. CBF e Sport se manifestam sobre nota de infração, né? NI. Para quem... O que é uma NI? Né? Uma nota de infração. Notificação de infração. Ela é o passo, né? O primeiro passo para ter uma... Se for o caso, se for à frente, de ter virar um processo, né? Uma denúncia. Então, uma foto bonita e diz assim... E tem um detalhe, tá, gente? Que a galera está dizendo... eu vi alguns colegas da imprensa colocando algumas frases aqui, e no direito, pelo menos deveria ser aí, se não foi, a gente toma como princípio que é um STJD e o direito é assim. Mas vamos lá. A Procuradoria da Justiça Desportiva de Futebol recebeu nesta quinta-feira, dia 21 de outubro, as manifestações da CBF do Esporte sobre a notícia de infração impetrada por 9 clubes da Série A contra o clube pernambucano. As manifestações e o pedido dos clubes serão encaminhadas para o procurador designado para concluir a análise, que decidirá se denuncia o Sport pela escalação irregular do atleta Pedro Henrique ou se arquiva o caso. O prazo para conclusão é aí onde está. O prazo para conclusão é de 60 dias, contados a partir do recebimento da NI no STJD do futebol. No direito, a gente a gente interpreta, melhor dizendo, o texto literal. Está dizendo aqui no texto, deixa eu colocar na tela inteira aqui, vamos lá. No texto ele diz, o prazo para conclusão é de 60 dias. O prazo para conclusão é de 60 dias. Ele não está dizendo aqui, o prazo para conclusão é de até 60 dias. De até 60 dias, você poderia fazer uma leitura aqui, se caso fosse, que ele poderia responder essa resposta das duas entidades, do Sport, no caso do clube, e da CBF, até lá, daqui a uma semana, 2, 3, um mês e meio, 2, ou até pontualmente 60 dias. E ele não escreve. Ele diz, o prazo para conclusão é de 60 dias, o que faz a gente concluir que o STJD só vai dar resposta, pelo menos é essa leitura, porque é uma instituição jurídica e a gente não pode interpretar como um erro de grafia, né? Um erro o estagiário errou, pode até ter errado, mas errou 2 vezes. O STJD literalmente teria que ir atrás disso aí. Então, tendo isso, Lucas, Luquinha, Lucão e Zé, conclui-se, óbvio, né, pelo texto, está aí na cara da gente, que antes do final do Campeonato Brasileiro, né, porque de ontem, 21 de outubro para 21 de dezembro, é o quê? Finais do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão vai até que dia? Não sei se vocês recordam, é a data da última rodada? Normalmente é início de dezembro, né? Início de dezembro. Normalmente. Nós teremos a resposta no dia 21 de dezembro, né? Quase véspera aí de Natal. O que me leva a ficar muito, né, com o pé atrás naquilo que eu falei.
Estou confiante juridicamente. Eu falei aqui para vocês porque está a CBF, está a assinatura dos clubes concordando que com os prazos, né, dos jogadores, aquela coisa de cartão amarelo, o vermelho fora, não conta como jogo e não sei o quê, para um conselho arbitral, mas ao mesmo tempo, né, a gente vai atrás do que disseram os dois especialistas no direito desportivo, de que esse prazo de 60 dias para decidir isso, uma coisa que está na cara, as regras, né, colocadas aí, assinadas e tudo mais, os documentos foram colocados publicamente. Então, no mínimo, a gente acende uma luz lá no final do túnel. Ou não, Zé? Eu acho que sim. Na verdade, isso era esperado. E, assim, o direito de pedir alguma coisa na justiça é de qualquer um que se sente prejudicado. Não necessariamente isso vai dar alguma coisa. Claro que a gente conhece a STJD, claro que a gente conhece a CBF, as pressões políticas que envolvem todo esse meio. Mas hoje não há razão para desespero do esporte, nesse caso específico. O esporte tem um parecer da CBF aí falando, o próprio Ricardo Saletão, que já foi nosso vice do Conselho, explicou isso nas redes sociais também, no entendimento jurídico que foi adotado pelo esporte. E provavelmente isso aí, assim, o direito de pedir existe, foi feito, cabe ao esporte e à STJD responder, mas eu não acho que vai ter grandes dores de cabeça com isso, não. Porque em caso de ser desfavorável ao esporte, o próprio regulamento vai estar sendo desobedecido. O próprio regulamento da competição, que está na forma como está escrito, claramente vai ser desobedecido. Você vai rasgar a lei do campeonato. Né? Então, assim, se o Brasileirão pretende ser uma competição viável economicamente, passa por sua segurança jurídica, suas palavras, o que está escrito, acordado entre os clubes, precisa ser obedecido por todos. Aí depende, doa quem doer, né? Se o esporte tivesse realmente errado, aí que doesse no esporte. A gente, inclusive, passou alguma semana aí de agonia sem saber o que aconteceu. E parece que a coisa caminhou para o meio que o óbvio, né? Porque quando você... e aí, eu não sou até então, eu achava que... Até então, Zé, eu achava o óbvio. Mas depois que eu vejo um prazo de 60 dias e não de até 60 dias, eu fico assustado pelo histórico que eu tenho na minha vida de ver o futebol brasileiro. Sim. A gente se assusta porque a gente conhece as instâncias. A gente viu o caso da Portuguesa em 2005, o que aconteceu naquele ano, né? Aquilo ali, uma das muitas aberrações que aconteceram no nosso Campeonato Brasileiro. Fato, não foram uma nem duas, não, foram várias. Teve o caso do 13, que paralisou a Série D durante meses, né? A Série C, há poucos anos atrás. Então, assim, a gente tem muitos casos de insegurança. Nesse caso específico do esporte, eu acho que a coisa está caminhando bem. Para, assim, né? A gente tem legislações aí, sério. Não, desculpa te interromper. Eu estou colocando na tela aqui, galera, porque eu entendo o que Zé está dizendo, mas eu queria que raciocinassem também. Veja os clubes que estão para descer, para cair, com perigo de queda. Desses, quem tem força dentro de uma conjuntura geral aí, que a gente sabe, está no Brasil, pô. Grêmio e Santos. Nós já temos quantos clubes da Rio, São Paulo, né, do eixo? Não vou dizer nem de Rio, São Paulo. O eixo que eu digo para mim espalhe para né, Minas Gerais. Minas e Rio Grande do Sul. Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. Mais dois grandes clubes, como o Santos e o Grêmio, caindo. Eu raciocino dessa forma. E eu queria saber do Lucas. Lucas, te assusta? Eu estou dando para vocês mais um argumento, né, que necessariamente me preocupa, porque quando se coloca de até 60 dias, eu imaginava que o cara ia fazer a leitura do regulamento. É muito simples. Quanto antes, né? Gente, é um regulamento para o campeonato correr sadio. Vamos dizer assim, sadio, que não é nem um texto. Mas para ser uma coisa simples, sem peso, e nem ninguém ficar até o final do campeonato com receio de alguma coisa. Por quê? Está aqui o regulamento, a CBF está dizendo que esse regulamento funciona, né?
E está aqui o Sport também se defendendo aqui. O regulamento que deve levar isso aqui ou não? Ou é o quê? Não, mas vou esperar. Em outras palavras, O campeonato esperar acabar. o campeonato acabar. Por que esperar o campeonato acabar? Para quê? Se a coisa, aspas, dentro da dificuldade, dentro de um problema, 9 clubes, pronto. Mas lê-se Santos e Grêmio. O restante aí tem força, não. Né? Contra um time que também não tem força dentro do mas entre Grêmio e Santos e o Sport, pode ter certeza, na dividida o juiz dá para Santos e para Grêmio, dentro de campo. E fora de campo não é diferente. Então me assusta esse de 60 dias e não de até. Porque de até, daqui a uma semana, 2, resolvia, realmente, pronto, é isso aí. Recorre quem quiser, antes do campeonato acabar, já está, bem dizer, solucionada a história. Porque não tem nem que recorrer pelo mesmo assunto mais. Entendeu o que eu estou dizendo, Lucão? Eu entendi o teu argumento, Alessandro. Eu entendi o teu argumento. Dá margem, né? Dá margem. Eu prefiro não acreditar que seja o que está acontecendo. Né? Eu prefiro acreditar até porque o argumento do esporte é bom, né? Se bate também, né? Concorda com o que diz a CBF. Então, acho que também não era necessário tanto tempo. E a gente espera que isso possa sair o quanto antes, né? Mas pelo tempo que foi colocado e pela forma literal que foi colocado também no site do STJD, a resposta deve sair depois do campeonato, né? E mesmo com a tabela da CBF, né, não dando maior especificidade das datas depois da 31ª rodada, né? Mas ao que dá a entender é que vai ser só depois de tudo estar resolvido, né? E aí que mora o perigo, porque o Sport não dá tempo para fazer um planejamento, caso fique na A, caso fique na B, caso isso vá surtir algum efeito negativo. O argumento do Sport é bom, mas eu entendi o teu ponto. Eu entendi o teu ponto dessa questão de só querer dar resposta depois que o campeonato acabar, no mínimo estranho. Qualquer colega aqui que seja advogado, esteja estudando a partir, sei lá, do meio para o final e está fazendo concurso público, ele sabe o que eu estou dizendo. Então, ficou muito aos olhos de quem tem realmente, né, do STJD, que é a linguagem, mas quem tem essa análise está preocupada. Né? E os colegas da imprensa, talvez, por não terem esse mergulho, né, no lado jurídico da coisa, esse de 60 dias e não de até 60 dias, já me saltou aos olhos na hora que eu li, que eu fiz a leitura. Luquinhas, tu vai com o relator ou tu vai com o Zé e meio que também Lucão aí? Lucão tá meio... vou ou não vou? Né? Mas Zé tá tranquilo. Né? A expressão de Zé aí, as palavras, bem tranquilona. Eu não tô. Você tá meio termo, tá quente, tá frio, como é que tá a tua cabeça? Até porque você, assim como eu, é declarado torcedor do Sport Clube do Recife, né? Alessandro, eu tenho um pouco da opinião de Zé, um pouco da sua. Eu acho que o que eu não peguei de Zé foi a tranquilidade que você falou, que você mencionou. Acho que, pelo certo, o Sport vai se livrar dessa punição. Existe um regulamento específico. E não faria sentido existir um regulamento específico, ele não ser seguido. Não faz sentido você criar um regulamento específico para uma situação e não seguir ele. Mas é justamente como foi comentado, né? Estamos falando de STJD, de futebol brasileiro. A gente sabe que politicamente as coisas acabam pesando da maneira que não deveriam, né? Às vezes a gente já viu outras decisões serem tomadas com base em influência de clubes, com base em força política de clubes e força midiática de clubes. Toda essa questão de eixo, de mídia, de força política acaba pesando. Então, por isso eu tenho esse pé atrás. Se fosse preto no branco apenas e somente, eu estaria tranquilo. Totalmente tranquilo, como o Zé. Mas essa questão toda me deixa realmente com o pé atrás, e principalmente agora que a gente viu o prazo de 60 dias, de até 60 dias. Ou seja... Até não, 60 dias, não é até 60 dias. Perfeito. Então, antes disso, eu já disse, eu não dou o resultado, só vou dar o resultado no dia 21 de dezembro, após o Campeonato Brasileiro. É o certo, porque é o que dá a entender, né? Você colocar o prazo para depois do Campeonato Brasileiro parece muito conveniente, para eles poderem decidir o que for mais favorável politicamente para eles. Se esperar ver quem cai, para depois ver se tira ou não os pontos. Enfim, eu não estou afirmando que é necessariamente isso que vai acontecer, mas seria mentira se eu falasse que eu não tenho medo que aconteça. Eu realmente tenho esse receio, tenho esse pé atrás, não tenho plena confiança de que vai ser seguido
o certo, o preto no branco, e também não passa o pano, como eu já falei aqui em outras ocasiões, para o amadorismo do esporte em errar no registro de um jogador. Beleza, não caracteriza a perda de pontos, a gente sabe disso, a gente sabe que existe um regulamento que protege o esporte dessa perda, mas não existe você trabalhar com futebol e não se atentar àquilo quando o próprio site da CBF tinha apontado o risco. Enfim, acho que, querendo ou não, o esporte também tem uma culpa grande por estar correndo esse risco, mas que seja cumprido aquilo que diz o regulamento específico da competição e o esporte não perca os pontos. É nisso que eu quero acreditar. Um torcedor fez uma pergunta alguns dias atrás, uma bela de uma pergunta, por sinal, no dia que, inclusive, o Rodrigo Guedes estava com a gente aqui esclarecendo, e, salvo engano, eu só vi depois a pergunta, não lembro agora se eu fiz na hora. Como foi a pergunta, meu Deus, falando de que a CBF... Não, foi depois. A CBF indicou no sistema que o jogador não podia ser escalado. E a minha resposta, pela notificação, pelo ofício que a CBF liberou, a mais plausível que foi é que a CBF ali diz assim, o sistema, subliminarmente, né? Eu estou interpretando aqui, o sistema não está alinhado, né, em 100% com as regras, com as conjunturas, tal. E assim mesmo está aqui. Nós seguimos essa questão pelo Conselho Arbitral, pelo REC, e etc. Mas tudo isso no direito é interpretação, né? Eu tenho uma interpretação assim, mas o advogado dos 9 clubes, ou sei lá, se a ação é conjunta, possivelmente seja um advogado só, sei lá, ou 2 ou 3 ou mais, mas a interpretação dos caras, a tese deles é que, não, o sistema avisou e errou. A CBF está se contradizendo, melhor dizendo, nessa defesa. Não está. Não, porque, veja, eu sei, eu estou só fazendo contra-argumento do argumento dele, né? Não está, porque o sistema é de talvez o regulamento geral da CBF, para todas as competições, enfim, um regulamento que ela tem geral. Porque, veja, o exemplo, para mim, mais claro, para comparar a situação, é do jogador que, na Copa do Brasil, só pode jogar por um clube. Se ele entrar no campo 5 minutos por um clube, ele não pode jogar por nenhum outro no resto da competição. No Campeonato Brasileiro, são 6 jogos, né? E o mesmo vale agora. Não tem um regulamento geral para contagem de jogos para jogador, e no regulamento específico do campeonato é outra coisa. Então, assim, tem um regulamento geral, funciona dentro como qualquer outra lei. Inclusive, até a própria Constituição fala isso, né? De lei geral, lei específica, enfim. Isso é uma coisa que vai além do regulamento de uma entidade. Isso é uma coisa que é nacional, é uma coisa que é obedecida em todos os âmbitos jurídicos. Né? Então, assim, a CBF tem uma legislação geral para tudo, porque ela tem mais de uma competição de todo tipo, todo dia tem jogo, com o regulamento da CBF. Né? Então, cada competição vai criando sua regra, e aí a regra específica daquela competição, porque senão era muito fácil querer... mas no regulamento da CBF diz que um jogo não pode jogar para outro clube, aí vai entrar na justiça porque no Campeonato Brasileiro o cara jogou 4 jogos e foi trocado de clube. Não vai. O caso é nesse sentido sempre. Agora, esse campeonato, né, Zé, tem o regulamento específico, né? O de 2021 Exato. É igual a 2020, né? Que tem uma série de situações específicas, como 5 alterações, 3 paradas, coisa que não podiam em outro, né? Por isso que foi necessário fazer esse regulamento. Então, se faz algo específico por conta da situação atípica, que vive não só o futebol, mas todo o país, então tem que ser respeitado, né? Senão mantinha como estava, do jeito que estava antes. Exatamente. Não faz muito sentido você criar um regulamento específico e na hora que ele tem que ser usado, você dizer, não vale não. Só vale o outro. Não existe. Claro, a gente vai voltar para 94, para 95, para 97, para 99, 2000, para 2005, assim. A gente tem casos sobrando de que o STJD atua mais politicamente do que juridicamente. Né? Eu tô aqui com uma palavrinha, agora o doutor Rodrigo Guedes, vice-presidente jurídico do esporte, eu pedi para ele um pronunciamento, se ele pudesse nos fazer, está numa reunião, mas enfim, quebrou essa para a gente aqui, para o torcedor do esporte. Bora ouvir, né, porque vai que sai alguma coisa aqui que nos conforte mais um pouquinho. Mas enfim, de qualquer forma, é bom porque é a pessoa que está diretamente ligada aí no processo. Vamos lá.
Bom dia, Alessandro. Bom dia, torcida do Rubro Negra. Muito obrigado, meu amigo, por mais essa oportunidade de falar a todos os amigos aqui. É o seguinte, apresentamos ontem nossa defesa, né, nossa resposta junto ao STJD. Essa resposta foi direto para o Procurador-Geral, onde ele hoje, né, deve estar passando para um dos procuradores abaixo, ele é um subprocurador, um procurador de primeira instância, para análise. Recebemos também uma cópia do que a CBF respondeu, né, que foi novamente intimada para responder. Ele já tinha só respondido o nosso ofício inicialmente, e agora esse procurador de piso lá, que é o de primeira instância, vai fazer o parecer pelo arquivamento ou prosseguimento, né? Disso aí cabe ainda um recurso. O prazo de 60 dias que está circulando, que está informando, é o prazo de até 60 dias para finalizar. Mas nós temos a plena convicção que, pela defesa, pelos argumentos, pela legislação, que isso deve acabar bem antes. O procurador deve já dar o parecer pelo arquivamento. Alguns dos 9 clubes que entraram, ou em conjunto, ou até mesmo individualmente, podem apresentar um recurso que vai para o Procurador-Geral. Por isso que o prazo tem aí de até 60 dias. Mas eu creio que acho que daqui a uns 15, 20 dias teremos boas novidades. Tá bom? Forte abraço, meu amigo, e um bom dia. Alessandro está fazendo terrorismo. Não, talvez o doutor Rodrigo não tenha visto no site, né? Ou tenha outro material. Tem acontecido uma digitação nesse quesito, e para ele tenha chegado um e-mail dizendo de até 60 dias. De qualquer forma, seguro morreu de velho. Sentiram firmeza aí nas palavras do doutor Rodrigo? Obrigado, doutor Rodrigo. Um abraço, querido. Senti, parece tranquilo. E é realmente, Alessandro, aquilo que a gente busca acreditar que vai acontecer, o que a gente acredita que, se for para seguir a lei, e a lei tem que existir com o propósito de ser seguida, óbvio, o esporte vai se livrar dessa punição. O esporte já tem problemas demais, o esporte errou demais, inclusive nessa história. Como eu falei anteriormente, nada justifica o amadorismo de ter inscrito o jogador daquela forma, de não ter conseguido inscrever, enfim. Assim como aqueles outros jogadores que não conseguiram ficar aptos a jogar, e o esporte está até hoje sem conseguir resolver a situação, o Aguirre, o Wander, o Saulo, o goleiro, enfim. Mas, nesse caso, apesar de todos esses erros, de todas essas questões, existe um regulamento específico. Não faz sentido, é o que eu digo exaustivamente aqui. Não faz sentido você criar um regulamento específico se você não vai seguir ele. Se ele é específico, você vai precisar... É ele que você vai ter que seguir. Ele foi criado necessariamente com aquela finalidade, para aquela competição. Não faz sentido nessa competição você ignorar ele. É como foi usado o termo aqui, seria rasgar a lei, seria rasgar o regulamento. Então, é isso que a gente percebe também nessa tranquilidade, né, do Rodrigo falando. E espero mesmo que, como ele disse, essa questão seja derrubada até antes, porque imagina só, conseguir escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, que acaba no começo de dezembro, e a gente fica até dia 21 de dezembro sem poder comemorar isso, esperando essa bendita decisão. Pelo amor de Deus. Pois é. Pois é, nação rubro-negra, você sendo membro da Eu Pratico Sport TV, você tem conteúdos exclusivos e ainda concorre a produtos oficiais do Esporte Clube do Recife. Nesse momento, a gente está ofertando para você na Eu Pratico Sport TV o agasalho vermelho rubro-negro lindo com as iniciais do Leão da Praça da Bandeira, tá bom? Seja membro, para isso é preciso apenas que você opine, que você escreva, que você participe, tá joia? Além de poder ganhar produtos oficiais, você também, como ganhador, vai participar da nossa programação, tá joia? Um abraço! Estreia Produções.
Davidson Moreira, personal trainer. Corporate, alinhando tecnologia ao seu negócio. Paulo Paiva, fotografia esportiva. Colchões e travesseiros Tropical. Labrasa Burger. Use o cupom Eu Pratico Esporte TV e ganhe 15% de desconto no seu pedido. No Instagram ou pelo telefone 98123 6038. K2 Hosts. Os melhores planos de hospedagens de site. Acesse k2hosts.com.br e escolha o seu.